tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Pod Saúde P, sempre trazendo temas importantes. Você sabe que aqui no nosso canal nós já temos muito conteúdo à sua disposição sobre os mais variados temas e sempre com profissionais extremamente capacitados para trazer para a gente luz sobre essas temáticas relacionadas à saúde. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum, muito frequente, que gera muita curiosidade, que é a escoliose. Muita gente sabe o que é, outras pessoas que não sabem vão saber agora porque a gente vai explicar em todos os detalhes. Nossa conversa hoje é com o médico ortopedista Frederico Leite. Doutor Frederico, bem-vindo ao Pod Saúde Pi. Obrigado pelo convite, Nádia. É sempre um prazer estar aqui, podendo informar a população sobre um tema tão relevante quanto a escoliose. Exatamente, muito relevante, você vai aprender muito com a gente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua companhia aqui no nosso canal, pedir que você dê aquele like que ajuda muito, né? Sempre. Convidar outras pessoas para se inscreverem também, a gente tem aqui o link à disposição. Deixem seus comentários também nas entrevistas e agradecer aos nossos parceiros, né, que fazem também esse projeto acontecer, que é o Vilar Hospital de Olhos e o Centro Unitar. Doutor Frederico, vamos começar sabendo que a escoliose, todo desvio de coluna, ele pode ser caracterizado como uma escoliose? A escoliose é uma curvatura anormal na coluna. O paciente tem uma condição em que tem curvas em forma de C ou de S na coluna e que isso leva a desvios no seu tronco, nos seus ombros, na sua cintura. Então, de maneira mais técnica, seria uma curvatura medida pelo médico maior do que 10 graus no plano frontal, mas de uma maneira mais digamos, palpável, simples, né? Mais simples para as pessoas entenderem. É um desvio anormal, normalmente em forma de C ou S na coluna, que gera deformidades secundárias no tronco do paciente. As causas? Normalmente, ela pode acontecer em várias fases da vida e isso tem relação, inclusive, com suas causas. Pacientes com escoliose de início precoce têm que ser investigados até alterações congênitas, que é a má formação das vértebras desde o nascimento, ou outras doenças neuromusculares que podem gerar desvios na coluna, como paralisia cerebral, mielomeningocele, entre outras síndromes. Mas o mais comum é realmente a escoliose acontecer no período de adolescência e estirão de crescimento. Essa escoliose, em sua maioria, é idiopática, ela não tem uma causa totalmente esclarecida, mas a gente sabe que os estudos mostram realmente um fundamento genético realmente para a ocorrência dessa condição. A gente consegue dizer com certeza de que é na adolescência que a gente percebe mais que a escoliose está presente na vida da pessoa? Sim. É uma condição que pode acontecer em qualquer fase da vida. A escoliose pode acontecer em crianças, em adolescentes, em adultos e em idosos. Mas, sem dúvida, ela é mais frequente no período da adolescência, especialmente no período de estirão de crescimento. Estirão de crescimento, vamos explicar para as pessoas. Ali na fase, naquela explosão hormonal do início da adolescência. Perfeito. No início da adolescência, o paciente costuma ter uma velocidade de crescimento maior, quando começam a acontecer essas alterações hormonais, e essa velocidade de crescimento é o que favorece muitas vezes a progressão da escoliose. E aí o paciente ele começa a ter que tipo de queixa, doutor Frederico? Normalmente é uma queixa estética. A escoliose, ela realmente tem várias causas, que isso é importante se identificar a partir do diagnóstico. Sim. Então o diagnóstico, ele é primeiramente clínico, onde se observam alterações na postura normal da criança ou do adolescente, alterações como assimetrias nos ombros, na cintura, nas escápulas. E, a partir disso, é feita uma avaliação através de exames de imagem para confirmação da suspeita diagnóstica. O exame de imagem padrão para o diagnóstico da escoliose é a radiografia. Uma radiografia panorâmica. Um raio-x simples. Um raio-x simples, mas feito em incidências adequadas. Sim. A radiografia panorâmica da coluna, normalmente com o paciente em posição de pé, que a gente chama de posição ortostática. Então, a incidência adequada também é fundamental para um diagnóstico correto. A impressão é mais comum em meninas? Sim. Por quê? É uma condição mais comum em meninas. A escoliose mais comum ela é idiopática, ou seja, não se tem esclarecido totalmente a sua origem, a sua causa. Mas sabe-se realmente que é mais comum em meninas e isso fez surgir algumas teorias. Desde fundos genéticos até também questões hormonais também podem ser
atribuídas como causa da escoliose. Mas realmente, hoje os estudos mostram que essa escoliose idiopática, fundamentalmente, tem um ponto de vista, tem uma causa genética realmente envolvida. E aí a gente vem num combo assim, né? Meninas têm mais preocupação com a estética, Perfeito. A escoliose, ela mexe muito na estética, em alguns casos tem uma deformidade muito grande, né? Perfeito. Que exige interferências muito maiores, e aí Perfeito. elas começam a frequentar o consultório do médico ortopedista. Qual a visão, doutor Frederico? E aí eu já queria falar assim de uma forma assim mais... eu sei que o médico, né, olha do ponto de vista técnico, né, mas muitas vezes tem aquele olhar humano, né, lógico, sempre, né, sobre aquelas histórias que vêm junto com aqueles processos, que muitas vezes podem ser muito dolorosos para o paciente e para a família. Sem dúvida, é uma condição que, por gerar alterações estéticas, principalmente em meninas, numa fase de crescimento e adolescência, pode ocasionar alterações na autoimagem desse paciente e isso ser envolvido também em transtornos psicológicos associados. Então, a criança começa a não querer realmente, a ter vergonha do seu corpo, a querer usar roupas, às vezes, evitar roupas que às vezes deixam a deformidade mais evidente. Então, é muito comum essa alteração psicológica envolvida. Portanto, a abordagem desse paciente deve envolver também isso, uma abordagem multidisciplinar, inclusive com acompanhamento psicológico tanto dos pacientes quanto dos seus pais, porque na verdade é uma condição que gera toda uma comoção em toda a família. A gente está falando aqui daqueles casos bem críticos, né? A gente vai já entrar no tratamento, nas cirurgias, que eu acho que é algo fantástico, né? Que a medicina traz para a solução desses casos. Aqueles coletes, doutor Frederico, que eu não sei se ainda são usados, a gente vai esclarecer isso agora, mas são os coletes ortopédicos que muitas vezes precisavam ser usados por fora, né? Com revestimento metálico pesado, com aquelas estruturas que muitas vezes provocavam vergonha, né? As crianças não queriam ir para a escola, não queriam sair de casa, e são necessários ainda? Em alguns casos, sim. O colete é utilizado para evitar a progressão de escolioses moderadas, para a gente sempre tentar evitar chegar no próximo nível de tratamento, ou seja, as escolioses que estão progredindo no paciente ainda, que tem um potencial de crescimento, é indicado sim o uso da órtese, que são os coletes ortopédicos, para limitar a progressão da deformidade e tentar evitar que ela chegue num grau tão elevado a ponto de necessitar de uma cirurgia. Tentar evitar que essa escoliose chegue num nível grave. E o colete utilizado corretamente tem possibilidades, muitos estudos mostram mais de 70%, 80% de efetividade em limitar a progressão de escoliose. Então é importante um tratamento sim, precoce, em fases iniciais, fases leves a moderadas, para a gente evitar que esses pacientes evoluam com gravidade. Os coletes, como tudo na medicina, evoluíram bastante. Realmente o colete mais tradicional para o tratamento das escolioses é um colete, uma órtese chamada Milwaukee. Então essa órtese de Milwaukee, ela remonta à década de 40, uma órtese muito antiga, foi utilizada inicialmente até para tratamentos pós-cirúrgicos de tuberculose vertebral. E aí depois se estendeu o uso, viu-se que ela limitava a progressão de deformidades, se estendeu-se o uso para as escolioses nos adolescentes também. Uma escoliose que, usada corretamente, tem a sua efetividade, mas houve evoluções ao longo do tempo. Hoje a gente tem órteses mais leves, mais anatômicas, menos estigmatizantes, porque não são tão perceptíveis. São as órteses e coletes 3D, que são feitos para cada paciente de maneira individualizada, é feito escaneamento corporal. Então, muitas vezes a gente não observa hoje tantos pacientes usando a órtese, na verdade, porque essa órtese não é mais perceptível. Tão visível, né? Exatamente. Então, hoje se utiliza órteses em que o paciente consegue ter uma adesão maior ao seu uso e ela tem mais efetividade, portanto, para limitar a progressão da escoliose. Eu sei que tudo depende, mas tem um tempo específico de uso, um tempo mínimo de uso? Sim. Então, esse tempo é enquanto o paciente ainda tem potencial de crescimento, que isso é avaliado através de idade óssea. E, então, enquanto o paciente ainda tem potencial de crescimento, a gente deve utilizar as órteses nas escolioses moderadas para limitar a sua progressão. E aí, à medida que ele vai tendo uma maturidade do esqueleto, a gente consegue desmamar o uso dessa órtese, começar a usar menos tempo, e aí vai tirando aos poucos até ele atingir uma maturidade.
E lembrar que a órtese hoje não impede que você tenha uma vida absolutamente normal, é possível retirá-la para praticar atividade física, que é um assunto que eu gostaria de abordar também, Sim, que é fundamental o exercício físico na escoliose. E então, assim, hoje dá para realmente ter uma vida normal com os coletes ortopédicos. Então vamos falar sobre a atividade física, que já era a pergunta que estava aqui engatilhada, porque a gente pode imaginar, eu tenho um problema grave, né, de coluna, um desvio de coluna importante, será que eu posso praticar atividade física? Não só pode, como deve o paciente que é portador de escoliose praticar exercícios. Então existem exercícios que são específicos, inclusive, para o tratamento da escoliose, que são exercícios fisioterapêuticos. Isso é uma indicação também em pacientes com escolioses leves a moderadas. Mas a prática de uma atividade física, de uma maneira geral, ela tem um certo fator protetor contra a progressão de escoliose. E existem estudos científicos que mostram que tem um estudo interessante, prospectivo, que acompanhou pacientes por 15 anos, desde o seu nascimento, checando os hábitos esportivos dessas crianças e depois adolescentes, junto aos seus pais. Aqueles pacientes que praticavam atividade física regular quer dizer pelo menos 1 hora de atividade física 3 vezes por semana. Então, aqueles pacientes que praticavam atividade física regular tiveram menos escoliose diagnosticada aos 15 anos. Sim. Então, assim, precisa-se de mais estudos para ver de fato a influência e o papel, mas já há evidências científicas que mostram um certo fator protetor de atividade física geral para benefício no paciente com escoliose. A gente não está falando da atividade física da fisioterapia, que aí já entra em casos mais específicos. É a atividade física normal, que uma criança, um adolescente pode ter. Os pacientes mais ativos têm menos diagnóstico de escoliose na adolescência quando fizeram exercícios desde a infância. Quando é que a fisioterapia direcionada pode ajudar na intervenção de um paciente que tem um desvio de coluna, mas que não é um caso cirúrgico? Eu passei a minha adolescência, a minha infância, mas eu nunca fui atrás, e aí eu já sou uma pessoa adulta, e eu vou fazer o quê? Será que eu preciso fazer uma cirurgia? Eu sei que são casos e casos, mas uma luz sobre isso, doutor Frederico. Eu diria até que a escoliose necessita de um tratamento multidisciplinar e o papel da fisioterapia é fundamental, desde o tratamento não cirúrgico, nos tratamentos de escolioses mais leves a moderadas, até mesmo também nos casos que necessitam de cirurgia. Então, eu costumo dizer que todo paciente com escoliose ele vai precisar de fisioterapia, seja ele paciente não cirúrgico ou um paciente cirúrgico. E a fisioterapia não precisa ser um fardo. Os métodos mais atuais de fisioterapia, eles são muito ativos, não é uma terapia passiva. Ele é através de exercícios ativos, de autocorreção da escoliose, de educação desse paciente com relação à sua postura, mobilidade, ativação muscular, alongamento. E isso torna a adesão do tratamento melhor, torna mais prazeroso para o paciente porque é uma atividade mais ativa e, consequentemente, obtém mais resultados. Então, mais uma vez, voltando para a questão da evidência científica, os trabalhos mostram nível de evidência 1 para a fisioterapia específica, existem algumas escolas de tratamento de exercícios específicos para a escoliose e elas realmente têm nível de evidência para limitar a progressão da escoliose em casos leves a moderados. Doutor Frederico, existe algum teste caseiro que possa ser feito para a gente, de repente, ter uma pessoa... Tipo uma triagem, não é? Um teste caseiro, o pai, a mãe olhar, observar, será que meu filho tem escoliose? Será que é hora de olhar, levar para o médico? Isso é tão importante que há campanhas médicas até frequentes em ambientes escolares, por exemplo, para conscientização, porque além dos pais, outro grupo que precisa ser muito educado quanto isso a escola, né? Exatamente, professores na escola, educação física. Então é importante essa triagem, sim. Então existe um teste de inclinação anterior do tronco, que a gente chama teste de Adams. Esse teste de inclinação anterior é facilmente observável se há desnivelamento entre as escápulas do paciente nas costas, e isso caracteriza que a gente chama de rotação, que significa que a coluna está rodada e um lado está mais alto do que o outro. Isso é um forte indício de que esse paciente tem escoliose. Então, os pacientes que têm esse teste de inclinação anterior, ou teste de Adams, positivo com essa simetria, eles necessitam ser encaminhados para uma avaliação médica, para investigação complementar, através de uma radiografia da coluna. Muito bom isso, hein? Olha, escápula, gente, escápula aqui, ó. Escápula. Isso mesmo. Aqui, às vezes tem a escápula mais altinha, outra mais baixa, aí faz a inclinação.
dá para fazer essa triagem, esse teste na escola. A mochila, que peso ela tem, né? Na evolução no diagnóstico, enfim, e na piora do quadro. A gente entra na questão dos mitos e verdades com relação à escoliose, né? Então, será que a mochila escolar é uma causa de escoliose? Não há nenhuma evidência de que mochila escolar seja causa de escoliose. A escoliose, ela pode ser desde alterações ao nascimento, que a gente chama congênita, ela pode ser decorrente de alterações de outras doenças, que a gente chama escoliose sindrômicas, por alguma outra doença que o paciente tenha, como problemas neuromusculares, como paralisia cerebral, mielomeningocele, são doenças neuromusculares que podem levar a uma espasticidade, a ocorrência de escoliose. Pode ser idiopática, que acontece em mais de 80% dos casos, é aquela que não tem uma causa normalmente totalmente estabelecida pela medicina, mas realmente os estudos mostram que tem um fundamento genético realmente na causa da escoliose. Ou pode acontecer também já numa idade adulta, ou até no paciente idoso, que a gente chama escoliose degenerativa, decorrente de desgastes assimétricos na coluna, levando a desvios escolióticos na coluna. Então veja que ela pode acontecer por vários fatores, nenhum deles é provocado pela mochila. Então não há uma evidência de que a mochila causa escoliose. Claro que ela influencia em sobrecargas, em questões posturais, que o paciente pode começar a ter vícios de postura, se queixar de dores por sobrecarga articular e muscular. Mas não ela sendo a causa. Perfeitamente. Então é importante, sim, o uso correto e adequado da mochila. Mas ela não é a causa da escoliose. Mito. Aí eu era adolescente, né? Aí fui levada a um ortopedista e ele falou, olha, sua filha tem escoliose. E aí eu tinha um desvio, naturalmente tinha, foi feito um raio-x ali no final da coluna. E nunca mais ouvi falar da minha escoliose, doutor Frederico. O que é que aconteceu? Olha, realmente, algumas escolioses, inclusive, podem se resolver através da história natural. Então, nem todas as escolioses progridem, tá? Então, a partir do momento que você foi avaliar, tem que ver se de fato era uma escoliose verdadeira ou se tinha, por exemplo, uma escoliose postural, que também tem, que o paciente, ou seja, tem alterações posturais que simulam uma escoliose, mas não tem uma deformidade de fato na coluna. E aí isso pode realmente ser resolvido ao longo do tempo. Então, foi embora a escoliose, veio a lombalgia. A coluna lombar está maltratada. Essa outra questão, Nádia, eu queria aproveitar também para saber a questão das dores na coluna, como você está falando aí da lombalgia. Será que a escoliose dói? Aí, realmente, a escoliose mais comum, que é essa escoliose idiopática no adolescente, ela costuma não doer, mas realmente pode gerar alterações na postura e sobrecargas e descompensações no tronco, que ao longo da vida desse paciente pode realmente ocasionar dor, tá? Já outras causas de escoliose, como por exemplo no paciente adulto ou idoso, por causa degenerativa, sim, essa escoliose realmente é dolorosa. Tá certo. Quem sabe a minha não voltou, né? E tá doendo. Doutor Frederico, vamos falar das cirurgias, porque eu sou encantada, fascinada com os resultados que as cirurgias de escoliose hoje trazem. E aí, muitas pessoas, naturalmente, aqueles pacientes, os familiares, que estão diante da possibilidade, meu Deus, eu vou operar minha coluna é um S, de repente consegue deixar a coluna praticamente reta numa cirurgia. Como é que isso é possível? Então, a cirurgia da coluna realmente evoluiu bastante, a cirurgia da escoliose também. Existiram já várias gerações de instrumentais e materiais utilizados para a correção da escoliose. Então, a geração atual de instrumentos utilizados para a correção da escoliose, de fato, hoje nos permitem correções de deformidades mais graves e com mais segurança. Final da década de 90, começo dos anos 2000, aqui no Brasil, começou a surgir e ficar mais comum a utilização da neuromonitorização durante a cirurgia, que é a monitorização em tempo real desses nervos durante o procedimento cirúrgico para minimizar qualquer complicação neurológica decorrente da cirurgia para a correção da escoliose. Então isso trouxe uma segurança para a cirurgia muito grande. A cirurgia se tornou mais segura porque o índice de complicações neurológicas caiu abaixo de 1% com o advento da neuromonitorização. Isso a gente teve a oportunidade de acompanhar até os precursores desse método lá em São Paulo, o Dr. Ricardo Ferreira, que trouxe para a ACD esse método no final da década de 90, começo dos anos 2000, e hoje isso é feito em Teresina também, por grandes neurofisiologistas. Então isso nos traz uma segurança muito grande na correção da escoliose. Além de que já existem outras técnicas cirúrgicas também para escolioses mais graves, para flexibilização da curva, e a gente consegue obter resultados
você utilizou um termo, deixar a coluna reta. Esse não é o nosso objetivo. Então, assim, a gente tem que trazer um tronco equilibrado, um tronco alinhado, dentro de uma segurança que aquela curva permite. Isso vai depender da rigidez, da flexibilidade dessa curva, do grau da deformidade. Nem sempre o nosso objetivo é deixar a coluna reta, mas deixar ela estável, deixar ela harmônica, deixar ela compensada, e isso realmente é o nosso objetivo. A pessoa que sofre, né, com uma deformidade grande, certamente um benefício desse tronco mais equilibrado, benefício estético, né, motor, enfim, uma série de coisas, né? Esse benefício estético é visível em grande parte dos pacientes. É interessante como muitos realmente mudam até a forma de se vestir, como eu mencionei anteriormente, porque se sentem mais confiantes, dá realmente uma autoestima maior para o paciente, esse benefício estético da correção da escoliose. Eu queria agora um depoimento disso aí. Um depoimento, assim, que pacientes, né, que pais e que crianças e adolescentes passaram assim pelas suas mãos e que você olhou e disse assim, poxa vida, eu fiz a diferença, né? Eu e a equipe, naturalmente, mas sim, as minhas mãos têm essa diferença. Isso, de fato, é muito gratificante, é uma cirurgia que depende de uma equipe, é um tratamento que depende de uma equipe, esse paciente também vai reabilitar, então ele também precisa do fisioterapeuta, ele também precisa do educador físico, toda uma equipe trabalhando em conjunto, de fato a gente consegue fazer a diferença na vida dessas pessoas. E é muito gratificante realmente, às vezes, casos graves que podem chegar a levar complicações em órgãos, complicações pulmonares, complicações cardíacas, por conta da gravidade da deformidade, você realmente conseguir corrigir, prevenir essas complicações, da qualidade de vida desse paciente. E realmente é muito gratificante, e a gente sabe que é uma cirurgia que mobiliza bastante, sempre há um medo muito grande dos familiares, do próprio paciente, de operar uma deformidade na coluna, mas quando ela é bem indicada, executada tecnicamente bem e tem um pós-operatório adequado, os resultados costumam realmente ser muito bons e gratificantes. E aí também a decisão, né? Do próprio paciente, inclusive, né? Eu quero fazer, eu não quero fazer, né? E confiar também na equipe, né? Perfeito. Essa relação de confiança. Eu costumo orientar os pacientes sobre essas indicações, porque a gente tem que ser muito preciso, de fato, nas indicações. Explicar para ele o motivo, por que é indicado. Realmente as escolioses, elas podem progredir mesmo nos pacientes adultos, ou seja, o paciente que já tem uma maturidade esquelética. Essa escoliose, quando tem um valor angular muito elevado, escoliose acima de 50 graus, costuma evoluir. Então, assim, é indicado até para proteção e evitar complicações ocasionadas pela progressão da deformidade. Não imagino, assim, a gente sabe que o ângulo de 90 graus é assim, mas eu não imagino que é uma deformidade no ângulo de 50 graus, doutor Frederico. É o quê? Uma deformidade, assim, que deixa realmente a pessoa muito Sim, fora normalmente já gera descompensações do tronco e de fato alterações estéticas já visíveis mesmo no paciente, mesmo para leigos, né? Então já é perceptível. Tem uma idade limite para fazer essa cirurgia? Essa idade limite, ela depende realmente, hoje mesmo pacientes adultos a gente consegue corrigir. Mas a gente tem que avaliar potencial de progressão, avaliar o quanto que aquilo vai de fato beneficiar na vida daquele paciente, se ele já está adaptado àquela condição, se ela realmente está progredindo durante todo esse segmento da sua vida, para avaliar o que a gente chama de risco-benefício de uma intervenção desse porte num paciente já adulto ou idoso. Mas em pacientes que apresentam descompensações na coluna, mesmo em idades realmente mais avançadas, pode ser corrigido sim a escoliose, a fim de promover qualidade de vida para esse paciente, tá? Mas realmente, já numa terceira idade, a gente sempre tem que pesar mais. Eu também sempre converso isso muito com meus pacientes, por conta de que uma intervenção desse porte, claro que traz um índice de possíveis complicações maior num paciente que tenha mais comorbidades ou outras condições clínicas associadas. Então, isso tem que ser muito pesado, o seu risco-benefício. Agora, lá na ponta, na outra ponta, né? A partir de que idade, ainda criança, porque se nasce também com essa deformidade. As escolioses congênitas, normalmente, a gente pode começar tratamentos não cirúrgicos já desde cedo, desde o diagnóstico. Inclusive, existem tratamentos com gessos seriados para limitar a progressão de escoliose e até ajudar na correção em pacientes em idades muito infantis. A gente
deixa o tratamento cirúrgico reservado normalmente para casos em que o paciente já apresenta um desenvolvimento da caixa torácica e uma maturidade pulmonar. Isso normalmente é acima de 8, 10 anos. Se a gente conseguir esperar para fazer depois dessa idade, costuma ser melhor. Mas tem casos, às vezes, tão graves que é necessário intervenções mais precoces, de escolioses congênitas, com risco neurológico grande. Às vezes tem que intervir mesmo em pacientes já a partir de 4 anos de idade. Mas já há técnicas cirúrgicas hoje que a gente chama técnicas de não fusão, em que você consegue atuar em escolioses de início precoce, permitindo que, mesmo com a cirurgia, continue o crescimento da coluna da criança, o crescimento da coluna e do tronco da criança. E a cirurgia acompanha isso. Já existem materiais especiais, que são as hastes de crescimento, que permitem que faça a correção de escolioses de início precoce, permitindo ainda o crescimento da coluna e do tronco da criança. Qual é a prevalência da escoliose na população? Chega a ser 3% em média da população. Só no Brasil estima-se que tem mais de 6 milhões de pacientes com escoliose. Gente, tema muito bom, né? Muito bom, é um tema que hoje já existe até o mês de conscientização da escoliose, que é o mês de junho, porque realmente necessita da conscientização dos familiares, do pessoal envolvido com a educação desses pacientes, para que a gente possa realmente promover essa conscientização da população quanto a esse tema e que a mensagem que eu quero deixar é que o que vai beneficiar mais desse paciente é o diagnóstico precoce. Então, visto que uma condição muito grave, às vezes já vai necessitar de uma intervenção cirúrgica. Então, para a gente tentar evitar chegar nesse extremo, o ideal é um diagnóstico precoce, casos leves, moderados, para a gente promover tratamentos não cirúrgicos de maneira precoce e tentar evitar nesses extremos de gravidade que necessitam operar. E aí evitar tudo aquilo que a gente falou, né? De abalo psicológico, intervenções mais que gerem mais desconforto, não só no paciente, mas na própria família. Eu acho que é um conjunto aí de parcerias importantes, né? Esse mês de conscientização colocando mais luz sobre esse tema. E aí a gente volta também lembrando, né, desse teste que a gente fala, o teste caseiro, né? Pode ser feito na escola, na família, todo mundo de mãos dadas para que as crianças cada vez mais sigam suas vidas sem esse problema. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado pela oportunidade, viu, Nádia? Obrigada, doutor Frederico. E muito obrigada a você que nos acompanha sempre aqui no nosso canal. Lembrando que é muito importante que você compartilhe os conteúdos. Esse conteúdo, por exemplo, é extremamente compartilhável, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que tem interesse sobre o tema escoliose. Então compartilha, curte. A gente precisa fazer o canal ter mais visibilidade. Isso é muito importante para que você nos ajude. Agradecer também aos nossos parceiros, que é o Centro Unitar e o Vilar Hospital de Olhos. E a gente se encontra em nosso próximo episódio do Pod Saúde Pi. Até lá. Tchau, tchau.